Isso aconteceu comigo no ano passado, quando eu morava sozinho em uma casa de 2 andares, em uma vizinhança bem tranquila. Eu trabalhava como editor de vídeo, então passava muito tempo dentro de casa, especialmente à noite, quando me concentrava melhor. Meus horários eram sempre bagunçados. Numa terça-feira qualquer, depois de uma madrugada inteira editando, acordei por volta das 2 da tarde. Fiz meu café, tomei banho e passei o resto da tarde no computador. Quando deu umas 11 da noite, decidi fazer algo que raramente faço: desligar tudo e assistir um filme na sala, no escuro, comendo pipoca. Por volta da meia-noite, ouvi algo vindo do andar de cima. Era como se uma porta tivesse rangido. Achei estranho, mas pensei que talvez fosse o barulho da madeira expandindo com o frio. Não dei muita atenção. Uns 10 minutos depois, ouvi outro som. Algo mais claro dessa vez. Parecia passos. E não eram passos apressados. Eram lentos, como se a pessoa estivesse pisando com cuidado para não fazer barulho, o que, ironicamente, só deixava tudo mais perceptível. Parei o filme. Fiquei sentado, com o controle remoto na mão, tentando entender. Era como se alguém estivesse andando pelo meu quarto, exatamente acima de onde eu estava. Levantei devagar e peguei uma lanterna. Subi as escadas com o coração martelando no peito. Quando cheguei no corredor, estava tudo escuro e um silêncio absoluto. Fui até meu quarto. A porta estava entreaberta, o que eu nunca deixava acontecer. Entrei com cautela, acendendo a luz. Nada. Abri o guarda-roupas, olhei embaixo da cama. Tudo normal. Voltei para a sala, achando que talvez estivesse paranoico. Mas, por via das dúvidas, travei todas as portas, inclusive a da frente e a dos fundos. Me forcei a acreditar que era só a minha mente pregando peças. Terminei o filme, já sem muito interesse, e fui dormir. No meio da madrugada, acordei com um estalo, bem leve. Sabe aquele som que uma maçaneta faz quando alguém começa a girá-la lentamente? Foi exatamente isso. Fiquei imóvel na cama, os olhos fixos na porta do meu quarto. O som parou. Segundos depois, vi a maçaneta se mover, bem devagar. Ela girou. A porta se abriu, sem som de passos, sem ninguém falando nada. E então, na penumbra do corredor, uma sombra surgiu. Não era uma alucinação. Eu podia ver a silhueta claramente. Era alguém alto, parado na entrada do quarto. Não fez menção de entrar, nem de correr. Só ficou ali, me olhando, em silêncio. Eu fingi que ainda estava dormindo, respirando fundo e devagar, como se estivesse num estado de sono leve. Mas por dentro, eu estava prestes a desmaiar de medo. A figura ficou ali por tempo suficiente para me fazer suar. E então, lentamente, se virou e foi embora. Mas não ouvi passos descendo a escada. Era como se a casa engolisse o som, ou como se ele flutuasse. Quando finalmente consegui me mexer, liguei para a polícia, sussurrando. Eles chegaram em menos de 10 minutos. Revistaram tudo, mas não havia nada. Nenhum sinal de invasão, nada arrombado, nenhuma marca de pegada ou janela forçada. Disseram que provavelmente eu estava sonhando. Mas eu sei o que vi. Eu sei que não estava sozinho naquela noite. Não faz muito tempo, algo realmente estranho aconteceu comigo. Eu tinha chegado em casa do trabalho por volta das 16 horas. Moro sozinha em um apartamento há cerca de 2 anos. Uns 10 ou 20 minutos após eu chegar, alguém bateu na minha porta. Quando abri, havia uma mulher que eu nunca tinha visto antes. Ela me disse que tinha visto alguém tentando arrombar meu carro, pouco antes. Segundo ela, eu estava saindo do carro, e alguns minutos depois, um homem apareceu e tentou abrir as portas e janelas, mas felizmente não conseguiu. Ela veio me avisar. Fiquei preocupada e pedi para ela ir comigo até o carro. Chegando lá, ele estava trancado e parecia tudo normal. Não vimos o homem. Então ela foi embora. E eu também. Na manhã seguinte, notei um carro no estacionamento. E quando passei por ele, vi que a mesma mulher estava dirigindo. Achei que ela morava no prédio. Porém, no dia seguinte, quando voltei do trabalho, ela estava lá de novo, estacionada perto do meu carro.
Fiquei dentro do carro por 10 minutos, só observando. E ela não disse nada, nem desceu. Depois disso, voltei para casa normalmente. Mas mais tarde, por volta das 1 ou 2 da madrugada, eu estava assistindo na sala quando ouvi a maçaneta girando. Minha porta estava trancada, mas a maçaneta girava. Fui até a porta e espiei pelo olho mágico. A mesma mulher estava lá, tentando entrar. Fiquei chocada. Ela ficou parada por cerca de 30 segundos, depois foi embora. Desde então, não a vi de novo. Procurei por ela no estacionamento, perguntei aos vizinhos, mas ninguém a conhece. Parece que ela nem mora no prédio. E sinceramente, não faço ideia do que ela queria e do que poderia acontecer comigo. Eu moro numa cidade grande onde o aluguel é ridiculamente caro. Então há alguns meses dividi um apartamento com 2 colegas que conheci online. O prédio era antigo. Corredor escuro, paredes finas, vizinhos barulhentos. Mas o aluguel era barato, e o bairro não era tão perigoso. Era aceitável. Meu quarto era pequeno, e só cabia uma cama de solteiro, uma cômoda e um varal improvisado com cortinas velhas, servindo de guarda-roupa. Eu trabalhava fora o dia inteiro, então ficava sozinha a maior parte da noite. Para deixar o lugar menos deprimente, coloquei umas luzes de LED, alguns pôsteres e uns bichos de pelúcia que eu tinha desde criança. Me davam uma sensação de conforto. Uma noite, cheguei do trabalho cansada. Tomei banho, voltei pro quarto e reparei em algo estranho. Tinha um urso de pelúcia em cima da cômoda. Eu nunca tinha visto aquele ali. Achei que uma das minhas colegas tivesse deixado ali como surpresa, sei lá. Era bonitinho. Não dei muita atenção. Mas nos dias seguintes, comecei a perceber que sempre que deitava, meus olhos acabavam fixando nele. Eu me virava para o lado oposto da cômoda para evitar o olhar do urso. Isso me incomodava. Parecia que ele estava sempre ali, me observando. Então, numa noite, as luzes piscaram. Apenas por um segundo. Mas eu estava mexendo no celular e percebi algo bizarro. Os olhos do urso brilharam no escuro. Levantei e cheguei perto. Liguei a lanterna do celular. Um dos olhos não era de plástico. Era uma lente. Uma microcâmera. Eu congelei. Fiquei olhando aquele ursinho por alguns segundos até conseguir reagir. Comecei a gravar com o celular. Mostrei a lente, virei ele ao contrário e vi uma costura mal feita na parte de baixo. Dentro havia fios, uma bateria e um pequeno transmissor. Saí do quarto correndo, acordei minhas colegas e mostrei o vídeo e o urso. As 2 ficaram em choque. Uma delas começou a chorar. Disse que há semanas tinha uma sensação estranha no apartamento, como se alguém estivesse observando. Na manhã seguinte, chamamos a polícia. Levaram o urso. Horas depois, ligaram de volta. A câmera transmitia por sinal de rádio para um receptor escondido no armário de manutenção elétrica do final do corredor do nosso andar. A porta desse armário estava sempre destrancada. Qualquer um podia ter acesso, mas quem colocou aquilo lá, ninguém sabe. Nenhum suspeito foi identificado. O sinal estava ativo fazia semanas. 3 dias depois, me mudei. Até hoje, eu não consigo dormir se tiver algum objeto com olhos me encarando no quarto. Toda vez que vejo um bicho de pelúcia, sinto um arrepio. O que mais me incomoda não é o fato de alguém estar me filmando. É não saber quem, ou pior, onde essa pessoa está agora.